Eu estou fazendo uma introdução para vocês entenderem como é que a medicina chinesa entrou na minha vida. E aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando numa academia. Essa academia, ela no início tentou alcançar um público, botou um preço lá, parece que não tinha dado certo. Aí a dona da academia mudou a estratégia. Ela resolveu criar um plano que não era de personal training, mas era um plano de acompanhamento personalizado, acompanhando o aluno de perto. E aí deu certo. E eu era um dos principais professores que acompanhavam esses alunos considerados especiais. Tinha um nome chamado Plano Especial. E eu comecei a acompanhar de perto esses alunos. E naquela época eu tinha 29 anos e estava achando assim, ficava surpreso com algumas coisas que eu estava reparando e não sabia. Os meus alunos tinham em média 40 anos, 42 anos. Aí eu pedia para o aluno na hora fazer esse alongamento aqui, e o cara não conseguia alcançar a perna não subia mais. Aí tinha um alongamento que era para poder botar o braço assim atrás, apoiando na parede. Aí o outro aluno não conseguia, o braço ia até aqui. Aí eu ia, vamos virar o pescoço para cá? As pessoas não conseguiam virar o pescoço para cá. Aí eu comecei a perceber que quando você não usa o movimento que o seu corpo nasceu para fazer, o teu corpo esquece. O teu corpo esquece o movimento, você perde o movimento. E é claro que com o exercício físico você pode fazer um novo aprendizado e recuperar o movimento. Foi isso que me chamou a atenção nesse período e me deu até ideia de escrever um livro sobre limitação de movimento, como recuperar. Ou seja, numa época que eu não tinha nada a ver com medicina chinesa, eu não tinha nada a ver. Aí entra um dado curioso. No ano de 94, eu tinha uma namorada que a gente estava andando por Niterói, e a gente entrou numa livraria, e estava um livro ali, Os Fundamentos da Medicina Chinesa. E ela achou aquele livro maravilhoso, pô, que livro legal, né? Que livro interessante. Aí, poxa, ficou ali e tudo bem, ficou por aí eu fiquei com aquele livro na minha cabeça. E aí passou um tempo, eu estava na academia, me veio na cabeça aquele livro. Eu procurei saber do que se tratava aquele livro, e depois que eu vi que aquele livro era livro técnico de estudantes de acupuntura, de medicina chinesa. Aí eu procurei me informar aonde tinha pós-graduação em medicina chinesa. Aí eu descobri o local. Aí eu, beleza, vou lá. E aí eu me matriculei para estudar medicina chinesa, porque eu já estava formado desde 2000, estava 3 anos sem estudar, queria voltar a estudar. Ou seja, até ali eu não tinha vínculo nenhum com medicina chinesa. Aí quando chegou 2003, que realmente aconteceu uma virada ali. E teve uma palestra com o Dr. Sorraco, que era o dono do curso, que ele estava falando, né, do que a gente poderia esperar da medicina chinesa, e durante a palestra ele falou que medicina chinesa é o seguinte, é você olhar o paciente não como ele doente, você tem que olhar a causa da doença, não a doença. E a medicina chinesa, ela é maravilhosa para você trabalhar sempre com a causa. E você fazendo esse trabalho de identificar a causa, você vai conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Tá, aí ele falou a palestra, aí quando acabou a palestra eu fui até ele. E aí eu estava perguntando para ele que quando eu estava trabalhando na academia, eu observava os alunos limitados, que perdiam o movimento, e como é que eu vou encaixar a medicina chinesa ali? Aí ele falou assim, você vai poder encaixar isso quando você estudar o rim. Você vai entender o que eu vou falar, o que eu estou falando, mas eu não vou te adiantar nada. Eu só vou, lembra só disso que você falou, quando você começar a estudar o rim, você vai entender.
E aí começa, né? Vamos chamar de a nossa palestra. Eu vou chegar no rim, essa parte do rim que ele falou. Mas antes eu fiz uma organização aqui para colocar para vocês o que eu descobri na medicina chinesa, né? Mas eu vou falar logo em seguida do rim, sim, da medicina chinesa. Então, dentro desse universo da acupuntura, da medicina chinesa, o primeiro capítulo foi um capítulo que quem nunca viu isso fica muito difícil rapidamente absorver. Que é uma coisa simples, principalmente quem já tem experiência. Para quem tem experiência é muito simples, mas para quem não tem é um negócio muito doloroso fazer o entendimento, que é o yin e o yang, o equilíbrio do yin e do yang. Ou seja, tudo na vida se aplica o yin e o yang, para tudo na vida. Para quem é da área da medicina, de outras áreas, fica mais difícil entender como é que entende esse yin e yang. Então, durante um bom processo, a gente foi vivenciando essa experiência do yin e do yang, e hoje em dia eu já posso dizer para vocês que, subiu o som, mas tudo bem, deixa eu seguir. Que o yin e o yang é o seguinte: tudo que é demais está errado. É o resumo do yin e do yang, é exatamente isso. Tudo que é demais está errado. Comer demais está errado, comer de menos está errado, fazer exercício demais está errado, fazer exercício de menos está errado, trabalhar demais está errado, trabalhar de menos é errado, dormir demais está errado, dormir de menos está errado, se emocionar demais está errado, se emocionar de menos está errado, no relacionamento, se apegar demais ao seu parceiro, amar demais está errado, sabe? Se você não dá valor demais para o parceiro, está errado também, sabe? Tudo é um equilíbrio, sabe? Tudo que é demais está errado. E até ser feliz demais está errado, faz mal para o coração. A euforia machuca o coração. Então não é bom ser feliz demais. Se você está ficando muito feliz, respira, calma, não está certo. Eu lembro até na época que eu realizei o maior sonho da minha vida foi com a Copa do Mundo 2014, né? E, meu sonho era ver jogos da Copa do Mundo. Eu sempre fui fã de Copa do Mundo. Eu consegui assistir 11 jogos de Copa. E cada jogo que eu ia, era aquela emoção, calma, peraí, vamos ficar tranquilos, sabe? Eu ficava me vigiando, sabe? Eu ficava vendo aquelas pessoas gritando, eufóricas, aparecendo nas câmeras, tirando foto. Não vou fazer isso, não preciso disso. Eu vou manter, né, o equilíbrio, Então, isso é experiência do equilíbrio do yin e do yang. Você conseguir entender isso como uma ferramenta de saúde, de qualidade de vida. E aí você consegue identificar tudo na tua vida que quando está começando a fazer demais, é a hora de parar, sabe? Tem muita coisa que você está fazendo, aí, tá demais, agora eu vou dar uma segurada. Então, o equilíbrio do yin e do yang, na medicina chinesa, ele ajuda a você manter a saúde do seu organismo intacta também. Vivenciar a experiência. Teve uma experiência que eu acho extremamente poderosa na aplicação do equilíbrio do yin e do yang. Por exemplo, o que é uma pessoa equilibrada emocionalmente? Aí vem aquela ideia, o cara equilibrado emocionalmente é igual um monge, né? Ele fica sereno, tranquilo, o tempo todo. Então, é legal, não é errado, mas isso aí é uma sustentação de 50% yin, 50% yang, 50% acelerado, 50% freio. Mas só que isso é muito difícil e desnecessário também. Então, o verdadeiro equilíbrio não é ficar zen,
O verdadeiro equilíbrio é se permitir desequilibrar desde que você volte ao seu equilíbrio bem rápido. Então, por exemplo, eu estou aqui, tem a pessoa me chateou, eu posso demonstrar na irritação, eu posso ficar nervoso, tremendo, desde que seja por poucos minutos. Depois que acabou esse tempo, se você voltar a ficar tranquilo, perfeito, está no equilíbrio, é um equilíbrio maravilhoso esse, né? Eu lembro quando eu convivi com meus sobrinhos, porque o meu irmão, ele se separou e convivia pouco com os filhos dele. Então eu convivia mais com os filhos dele do que com o meu próprio irmão. Então eu sempre estava perto dos meus sobrinhos, crianças, na fase assim, importante deles terem uma figura masculina. Eu sempre fiz assim esse papel. E tinha momentos ali que eles ficavam brigando entre si, sem necessidade, sabe? E aí, como eu fiz educação física, estudei pedagogia, psicologia da educação, eu sabia o momento certo de fazer a intervenção com eles. Então, no processo educacional, com criança, o certo é o seguinte: você dá uma reprimenda e explicar por que você está falando aquilo. A criança nunca pode apenas levar a bronca sem saber por quê, o que ela está fazendo que está gerando uma irritação em você. Você tem que explicar por que ela está gerando a irritação. No caso, em você que está vendo aquilo e está querendo até o melhor para ela. Então, o que acontecia nessa interação? Eu fazia isso, essa intervenção pedagógica, mas às vezes não dá certo. Mesmo você fazendo o negócio certinho, aí o que acontece? Você tem que dar um grito. Dá um grito com força, com ódio, sabe? Com ódio, aquele ódio no fundo do coração mesmo. Aí depois, aí eles ficam assustados. Aí quando eu percebia isso, aí eu já ficava calmo e explicava calmamente por que eu falei aquilo, tal. Eu lembro até uma história engraçada que foi no cinema do Plaza. A gente foi no cinema, aí na hora de ir no banheiro fica aquele monte de gente ali andando pra lá, o Plaza lá de Niterói, shopping, né? Um monte de gente. Aí eu falei, vamos parar, porque estava um todo soco. Aí eu dei um grito, vamos parar! O Plaza todo parou, as pessoas todas em volta pararam, porque eu dei um grito tão violento que todo mundo ficou olhando, né? E meu sobrinho também assim. Aí eu calmamente expliquei que não podia fazer aquilo, e saiu normal, sabe? Ou seja, isso é o equilíbrio. Esse é o verdadeiro equilíbrio do Yin e do Yang, que a medicina chinesa me permitiu dominar. Então, a pessoa que domina isso está sempre em paz. Então, o objetivo de dominar o equilíbrio do Yin e do Yang é a paz. E paz é vida, paz é longevidade, paz é saúde, paz é força e energia. Então, isso eu aprendi na acupuntura, isso eu aprendi na medicina chinesa. E durante todo esse processo de aprendizado, vem os meridianos de energia. Vocês vão entender agora a magia desse negócio. São 12 meridianos de energia que circulam aqui no nosso corpo. Meridiano do pulmão, triplo aquecedor, intestino delgado, coração, circulação, sexualidade. Então, isso aqui existe um trajeto energético. E esse trajeto energético, ele é composto por uma ligação de pontos. São os pontos de acupuntura. Então, a existência dos pontos de acupuntura é que cada ponto tem um processo energético ali que fica transmitindo energia de ponto para ponto. Aí esses canais, eles passam pela perna, vesícula biliar, bexiga, baço, estômago, rim, que vão passando por aqui, o VC, que é o vaso da concepção, o VG atrás, passa pela cabeça, vai circulando a energia da medicina chinesa no nosso corpo. Isso faz parte da acupuntura, né? Quando a gente vai fazer a acupuntura, a gente tem que saber botar as agulhas e entender a movimentação dessa energia. E aí que está a questão. Qual a velocidade do trânsito de energia? E se essa velocidade for acelerada, está desequilibrado e não é saúde, gera doença. E se a velocidade dessa meridiana estiver muito lenta, também está desequilibrado.
Por exemplo, uma velocidade de meridiano acelerada numa pessoa pode gerar pressão alta, irritação, muita irritação, estresse, pessoa estressada, sabe, ansiedade. É tudo energia acelerada. É yang. Quando o yang está mais alto do que o yin, quando o pisar no acelerador está maior do que pisar no freio. E o contrário, quando o yin está maior, quando a energia que está circulando no nosso corpo está devagar, está lenta, depressão, tristeza, falta de disposição, falta de energia, só dorme demais e acorda cansado. Então é energia lenta. E aí essa energia ela precisa, assim, tanto a que está acelerada quanto a que está desacelerada, elas precisam ser corrigidas. E aí eu aprendi isso na acupuntura. E mais tarde eu vou falar que é óbvio que o Qigong é um exercício oriental perfeito para regular essas energias quando estão em desequilíbrio também. Eu botei aqui, aí eu volto na palestra do Sorraco, quando ele falou do rim. E realmente chegou um momento do curso que eu lembrei dele. Porque eu fui falar para ele sobre as limitações do corpo que eu ia observando, e ele falou do rim. Aí quando eu cheguei na aula sobre a essência da vida, que eu entendi. E aí como é que eu entendi? Ele foi por um caminho bem por fora do que eu falei, mas eu consegui juntar. Que é o seguinte, na medicina chinesa, quando a gente nasce, quando criança, já está determinado no nosso rim todo o nosso tempo de vida. A nossa expectativa de vida está no rim. E aí, como é que se constrói um bom rim com a criança recém-nascida? É o seguinte, no momento da relação sexual dos pais, aquele momento, a mãe e o pai, quanto mais bem de saúde, felizes, dormindo bem, saudáveis, se relacionarem e gerarem aquela criança nessa condição, mais a criança vai nascer com um rim forte, com grande expectativa de vida, grande saúde, grande vitalidade. E aí começa a história, porque existe uma coisa chamada ciclos de envelhecimento. E aí o que acontece? Como o rim é a essência da vida, a ideia é preservar o máximo possível a capacidade de viver mais. E aí o que acontece? Vem os ciclos de envelhecimento. 8 em 8 anos para os homens, 7 em 7 anos para as mulheres. Então na medicina chinesa, de fato, a gente só envelhece mesmo quando completa um ciclo de envelhecimento. Então, por exemplo, vou pegar os 5 ciclos de envelhecimento de um homem. 4 ciclos, 4 ciclos. 5 ciclos, dá 20 anos. Não, 8. Deixa eu pegar 4 ciclos dá 32, né? Então, vou pegar aqui, 8 em 8 anos, 2, 16, 24, 32. 4 ciclos de envelhecimento. Se o homem vive uma vida equilibrada, dormindo bem, não se estressa, faz exercício, com saúde, ele só vai envelhecer com 32 anos, com 31 ele não envelhece. Ele vai envelhecer com 32, uma pessoa que se cuida. Mas o cara, se esse mesmo cara, ele sai à noite, volta 3 da manhã, todo final de semana, bebe, faz pouco exercício, trabalha demais, ele já vai envelhecer, ao invés de 32, que não é o 8º ano, com 29, sabe? Ou até 28, 30. Muita gente envelhece antes do final do ciclo de envelhecimento. É a mesma coisa a mulher. Quando ela vai completar o 7º ano, se ela tem uma vida muito desgastada,
ela vai envelhecer antes também envelhece antes. Então a missão da medicina chinesa, a missão do rim, é não deixar envelhecer. E uma das formas de você preservar essa essência é você investir no Qi, energia Qi. E a energia Qi é construída diferente da essência da vida. A essência da vida está correndo. Aí, por exemplo, você dormiu tarde da noite, bebeu, você perdeu a essência. E a essência, quando perde, não tem volta. Não repõe, você simplesmente perdeu, reduziu a sua expectativa de vida.